Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Física Nuclear Conceitual ou Física Nuclear Descritiva, né? Não temos um nome ainda propriamente dito, mas é um curso com pouca matemática, porém a matemática que é apresentada é muito importante, tá? Tem que fazer os exercícios que eu peço, porque não está lá à toa. Vamos falar hoje sobre as reações nucleares, tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos falar sobre as reações nucleares. É o seguinte, né? Com exceção de alguns núcleos radioativos que a gente viu na última aula, né? Que existe devido à radioatividade natural, né? Então, com exceção de alguns poucos núcleos radioativos, né? A maioria dos núcleos atômicos, são inertes, tá? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a maioria dos núcleos atômicos ficam lá de boa por milhões e bilhões de anos e nada acontece, tá? Então, eles ficam lá tranquilão, né? Então, se a gente quiser entender como funciona a física nuclear, ou seja, como funciona a energia, a distribuição, né, como os nucleons se ligam, a gente precisa do quê? Perturbar esse sistema. Então, o sistema está lá quieto, na dele, a gente precisa ir lá e amolar eles, né? Então, se quisermos, né, obter informações a respeito das propriedades nucleares, né? Então, é necessário perturbar os núcleos, né? Então, você precisa amolar quem está quieto, mexer com quem está quieto. E como é que é feito isso, né? Geralmente, isso é feito através de colisões nucleares, né? Que vai provocar reações nucleares, né? Então, é assim que a gente faz para estudar o núcleo atômico, né? O núcleo atômico, em geral, ele está lá quietinho, né? O núcleo de hélio, núcleo de carbono, núcleo de oxigênio, núcleo de ferro, cálcio, silício, isso tudo está lá. Alguns são radioativos, mas são minoria da minoria, né? Embora a gente consiga medir eles ainda, né? Então, se a gente quiser estudar o que está acontecendo dentro do núcleo, ele tem que perturbar isso, né? Então, como é que a gente faz isso? Geralmente, a gente usa uma sonda, né? Então, a gente usa uma sonda. O que é uma sonda? Sonda é um projétil, né? Então, vamos usar uma sonda, que nada mais é que um projétil que vai ser atirado contra o núcleo, tá? Então, o núcleo vai ser considerado o alvo, né? E a sonda é um projétil, né? Então, é um projétil que será atirado contra o núcleo, né? Que vai ser considerado o alvo, né? Então, o que o Rutherford fez na experiência dele, né? Ele usou partículas alfas, como essa sonda, né? E atirou contra uma lâmina fina de ouro. Então, os núcleos do átomos de ouro foram os alvos, né? E a sonda foram as partículas alfa. Beleza? Então, agora também a gente pode discutir aqui, né, uma nomenclatura, né? Então, vamos colocar assim. Nomenclatura. Quando a gente está trabalhando com colisão, né, em reação nuclear, geralmente a gente tem canais de entradas e de saída, né? Então, a sonda mais o alvo, geralmente... Opa, halo não, né? Alvo. A sonda mais o alvo... A sonda mais o alvo, elas são o nosso canal de entrada, né? Então, geralmente, é chamado canal de entrada, né? E, geralmente, é dado por A mais A, né? Então, esse A aqui pequeno, geralmente, é o nosso projétil, a nossa partícula alfa, por exemplo, e esse A grandão é o nosso alvo, né? É o núcleo que a gente quer estudar. Então, a sonda e o alvo é o canal de entrada.
né? O canal de saída é o que acontece depois da interação desses dois termos, né? Então, o canal de saída é o que você mede depois de atirar, né? Depois de atirar um projétil no alvo, né? Pode acontecer várias coisas, né? Pode bater, pode criar reação nuclear lá dentro, pode quebrar o núcleo, pode ter fusão, eles se juntarem, pode ter fusão e depois ter um decaimento beta, né? Pode acontecer muitas coisas, inclusive o canal de entrada ser igual ao canal de saída, né? Em muitos casos isso vai acontecer, tá? Então a gente tem uma entrada, a gente tem a saída. Essa entrada e essa saída pode ser igual ou pode ser diferente, né? Em geral está relacionado com a energia. Se a energia geralmente é baixa, o canal de entrada e o canal de saída é o mesmo. Quando a gente tem alta energia, né, então tem energia suficiente para excitar o núcleo, né, o alvo, né, então o canal de saída geralmente é diferente, né, e isso aqui tem uma energia associada, né, que é dado pela diferença das massas, né. Então, MA mais MA grande menos MB menos o MB grande, né? Ou seja, a massa do canal de entrada, né, dos dois canais dos dois participantes do canal de entrada, menos a massa do canal de saída, né, vezes um C2 aqui, só para ter a unidade correta, me dá energia, né? Se a energia inicial, né, ou seja, se esse Q é maior que zero, se a massa do canal de entrada for maior do que a do canal de saída, a gente tem uma reação chamada exotérmica, né? Então, ela libera energia, né? Já se o Q for menor, a gente tem uma endotérmica, né? Geralmente ela rouba energia, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, que em espalhamentos inelásticos, as reações geralmente são endotérmicas, elas roubam energia para excitar o núcleo, né? Então o núcleo fica no estado excitado, então se ele ganhou energia, essa energia vem da onde? Geralmente vem da energia cinética dos componentes, né? Então o canal de entrada, a massa do canal de entrada menos a massa do canal de saída me dá a energia, né? Se ela for maior que zero é exotérmica, se for menor que zero é endotérmica. Ela está ou liberando energia para o ambiente ou roubando energia dos seus componentes, né? Então é isso. Vamos falar aqui agora da chamada seção de choque, tá? Uma coisa bastante importante e está relacionada com a existência de um certo evento. Qual evento? Qualquer evento, tá? Então vamos considerar o seguinte: considera, por exemplo, que só tem um projeto, uma sonda batendo em um único alvo, né? Então é um evento muito simplesinho. Uma sonda sendo lançada contra um único alvo. Então essa aqui é a parte A. Essa aqui é a parte A grande. E aí a gente vai medir alguma coisa aqui, né? Vamos colocar nosso detector aqui. E a gente mede aqui um certo B. Esse B pode ser, inclusive, o próprio A pequeno, tá? Pode ter simplesmente desviado e ido para B, né? Mas não importa. Eu estou falando o seguinte: está acontecendo o seguinte, estou lançando uma única sonda em um único alvo, né? Eu defino como a seção de choque, tá? Esse sigma aqui é a seção de choque, como sendo, né, a probabilidade do evento B acontecer, tá? Então, nesse caso muito simplesinho, a seção de choque é simplesmente a probabilidade desse evento B acontecer. O que é esse evento B, né? É simplesmente a detecção, né, nesse ponto aqui. A gente vai ver que o ponto também é importante, né? Às vezes o espalhamento de partículas acontece em ângulos diferentes. A gente já viu isso, né? A gente já viu como é que Rutherford, por exemplo, mostrou que o núcleo precisava ser pequeno e denso, né? Por quê? Porque tinha uma partícula que estava voltando, né? Então, ângulos de 180 graus não faziam sentido no modelo, né, de Thomson do pudim com passa. Então, a seção de choque é a probabilidade desse evento B acontecer, considerando, né,
que esse B acontece com uma probabilidade diferente de zero, né? Senão não faz nem sentido definir isso, tá? Então, a ação de choque é simplesmente isso, é a probabilidade desse evento B acontecer. Na prática, isso é completamente inviável, né? Você nunca vai ter uma partícula batendo em um núcleo, né? Você não tem um núcleo, nenhuma partícula, né? Imagina só, o núcleo de átomo de tamanho de 10 a menos 15 metros e você tendo que acertar ele, né? Então, o que você tem, em geral, é um fluxo de partículas, tá? Então, você tem várias sondas, vários projéteis, né? Então, é um fluxo φ, né? De partículas, que são N partículas com uma velocidade v, né? Se tiver mais de um v, você integra, né? Integra, né? Em vez de ser uma soma de N partículas, é uma integral de dN vezes v, né? E você está batendo no alvo, né? Que é, por exemplo, o que o Rutherford fez? Era uma chapa, uma lâmina fina de ouro, né? Então, uma lâmina fina de ouro, né? Existem milhões de bilhões de átomos de ouro lá dentro, né? Então, existem bilhões de átomos de ouro, né? Bilhões de átomos de ouro dentro de uma folha fina de ouro, né? Porque o tamanho do átomo é muito pequeno. Então, nesse caso que eu tenho um fluxo de partículas batendo, né, em um alvo que não é um nucleon, mas é um... Em vez do nucleon, é um alvo contendo vários e vários núcleos, vários núcleos, né, atômicos. A seção de choque, nesse caso, vai ser definida como sendo, né, quantas vezes o evento B... e vai acontecer uma coisa, né? Vai ter o evento B, né? O número de vezes que o evento B aconteceu, então, N vezes o evento B, dividido pelo fluxo de partículas, né? Porque é meio óbvio. Quanto mais partículas bater aqui, mais o evento B vai acontecer, né? Tudo isso dividido novamente pelo número de alvos, né? Porque se eu tiver várias e várias chapas de ouro, por exemplo, logo que, né, a chance de espalhar é maior. Então, essa é a seção reta. Seção reta não. Essa é a seção de choque, tá? Do evento B. É o número de vezes que o evento B acontece dividido pelo fluxo de partículas dividido, né, pelo número de alvos, né, de núcleos do alvo que está ali. Né? Então, me dá, na média, exatamente a probabilidade do evento B acontecer se fosse só uma partícula em um único alvo. Né? Então, isso é o que você faz na prática. Né? Então, você tem um fluxo gigantesco e o número de alvos é da ordem de 10 a 27, 10 a 28 átomos. Né? Por que é um número tão grande assim? Porque é só você lembrar do número de Avogadro, né? O número de Avogadro é 10 a 23, né? Então, qualquer graminha de ouro ali já tem 10 a 23 átomos, tá? Então, é a seção de choque do evento B. Naturalmente, se você fizer esse tipo de experiência, pegar várias partículas alfa, por exemplo, e jogar no alvo, né? Vai ter esse evento B, por exemplo, que é transformar, sei lá, fazer uma fusão ali com as partículas e me dar um átomo mais pesado. Mas algumas podem simplesmente ser desviadas, né? Ou desviadas para ângulos diferentes. Então, o que eu quero dizer? O evento B não é o único possível, tá? Eu tenho também o evento C. O que é o evento C? Qualquer coisa que não seja o evento B, né? Eu joguei a partícula alfa, o evento B é a partícula alfa quando ela é desviada e vai para 60 graus. E o evento C é quando a partícula alfa é desviada e ela vai para 90 graus, por exemplo. Né? Outro evento qualquer. Então, a seção de choque do evento C nada mais é do que o número de vezes que o evento C acontece dividido pelo fluxo, que é o mesmo, né? Porque é sempre é o mesmo experimento, dividido pelo número de alvos, que também é o mesmo. Né? Então, numa mesma experiência, pode acontecer várias coisas diferentes. Né? Então, a partícula alfa pode ser espalhada para 30 graus, ou para 60 graus, ou para 180 graus, ou ela pode bater no núcleo e se fundir, né? Ou ela pode quebrar o núcleo. Então, tem várias possibilidades, né?
Então, a seção de choque total, né? A seção de choque total nada mais é do que a somatória de todas as possibilidades, né? Quando eu fizer esse experimento, né? E se eu pegar né? E fazer a razão entre as seções de choque, isso me dá, né? Qual é a taxa que um evento acontece em relação ao outro. Ou seja, se esse evento der 2, né, por exemplo, se sigma B for 2 vezes sigma C, está falando o quê? Está falando que é 2 vezes mais provável que o evento B aconteça em relação ao evento C. Então, o evento C passa a ser mais improvável, tá? Então, isso é a seção de choque, tá? Então tem que guardar bastante, que isso é basicamente assim que faz física nuclear experimental, tá? Você pega o núcleo, tá parado, e joga as coisas lá e mede as seções de choque, tá? As seções de choque é o que você mede, tá? Depois você pode calcular experimentalmente o que você imagina e tal. A gente vai ver aqui como é que é a seção de choque para o espalhamento de Rutherford, que foi o que o Rutherford fez, né? E desvios do espalhamento de Rutherford por causa do núcleo atômico ter um tamanho finito. E isso me dá várias informações diferentes. Me fala mais ou menos como é que é a força, qual que é o tamanho do núcleo, né? Qual que é o comportamento da força nuclear, o tamanho do núcleo, distribuição da carga dentro do núcleo, né? Então, a seção de choque me dá muita informação, né? E é basicamente o que a gente mede, tá? Então, toda vez que você falar de física nuclear experimental, né, vocês têm na cabeça, eu faço experimentos com física nuclear. O que quer dizer isso? Eu pego um átomo, um alvo lá, uma folha de chumbo, uma folha de ouro, uma folha de carbono, qualquer coisa, e jogo partículas nela. Pode ser prótons, nêutrons, pode ser elétrons, raio gama, pode ser partícula alfa, pode ser deuterons, tá? Pode ser outro núcleo de átomo, pode ser um núcleo de ouro contra partícula de ouro, tá? Então é isso, né? Então, as seções de choque são as seções de choque são o que é medido, tá? Então, até escrever isso aí, tá? Então, na prática, né? Na prática, as seções de choque são as grandezas medidas, né, nos experimentos, tá? Então, toda vez que você fizer um experimento, em geral, você vai medir seções de choque, né? Então, você quer saber, por exemplo, qual é a chance de eu fazer uma fusão lançando, sei lá, prótons em um átomo de carbono. Então, você calcula a seção de choque, ou melhor, você faz o experimento, mede onde está, o que está acontecendo, né? Fala assim, pô, aconteceu aqui, ó, tenho 400 fusões aqui, mas o que mais que eu tenho? Pô, eu tenho 6 milhões de espalhamentos elásticos, por exemplo, né, que é que não muda a energia cinética. Eu tenho mais 4 milhões de espalhamentos inelásticos. Então, você soma todos os eventos e você fala, a seção de choque para esse é tanto, a seção de choque para esse é tanto, aí você consegue calcular também as seções de choques relativas, né? Então, para terminar aqui, a unidade de seção de choque é diária, tá? Porque está muito ligado com o tamanho do núcleo, né? Com o tamanho do núcleo, né? De fato, uma das primeiras coisas que a gente vai poder fazer aqui é estimar o tamanho do núcleo através de experimentos de seção de choque, né? E, em geral, ela é medida em B, né? E B, esse B pequeno, depois eu vou ver o que significa isso. É da ordem de 10 a menos 28 metros quadrados, né? Por que é tão petitinho assim, né? É tão petitinho assim a grandeza de seção de choque, porque se você lembrar da definição dela, ela está sempre dividida pelo número de alvos, tá? Então, como eu disse, qualquer uma graminha de ouro aí já tem mais de 10 a 23 alvos. Então, ela é medida da ordem de 10 a menos 28 metros quadrados, né? Essa é a unidade de seção de choque para a física nuclear. Só para completar aqui, né? Um B é Barn, B-A-R-N. Um Barn vale 10 a menos 28 metros quadrados. Tá ok? Belezinha. Então, vamos parar a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre
os tipos de reações. Vamos começar com o espalhamento elástico, depois inelástico, depois transferência, tá? Fui.